Então, vamos lá para o nosso texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos começar do 1 em diante. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou no meio do átrio, que estava diante da casa do Senhor, porque ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto e a oferta de alimentos e a gordura. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amátia até ao rio do Egito. E no dia 8º realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aqui está o relato do que aconteceu quando o templo ficou pronto. Quando Salomão terminou de erguer o templo do Senhor, então aconteceu esse relato. E diz que a glória do Senhor encheu o templo. E, irmãos, lembrando que o templo era um projeto do próprio Deus. Foi Salomão que construiu o templo, mas esse templo, ele era um projeto de Deus que foi dado lá a Moisés no deserto, quando ele fez o tabernáculo. O tabernáculo era algo móvel que acompanhava o povo quando ele estava caminhando para a terra prometida. Então, ele era uma tenda feita nas especificações que Deus tinha dado a Moisés. Então, quando o povo ia acampar num lugar, eles montavam o tabernáculo também. E aí, quando eles chegaram na terra prometida, em Israel, então, depois, Davi quis construir, Deus não deixou, e Salomão, então, constrói o templo com
todo o aparato, as medidas que Deus tinha dado lá para Moisés. E aqui diz que a glória encheu o templo, porque era um projeto de Deus. Um lugar onde o povo estaria junto buscando a Deus. Este foi o intuito de ter o templo. Um lugar onde Deus fosse adorado, onde Deus fosse engrandecido, onde o seu nome fosse glorificado com o povo. Então, irmãos, nós podemos dizer que, desde a antiguidade, Deus sempre quis ter uma igreja para si, um povo que se reúne no mesmo lugar para louvar e engrandecer o seu nome. Este foi o objetivo do tabernáculo, do templo, e é o objetivo da igreja hoje. Um lugar onde se busque a presença de Deus e que Deus desça com a sua presença. Este é o mais importante. E aí nós vamos ver que Salomão fez, né, um sacrifício aqui grandioso. Nós não temos nem como imaginar como foi esse sacrifício. Aqui há o relato de tantos animais que foram sacrificados ali. Por quê? Por causa da alegria de Salomão de estar fazendo aquilo. E Salomão foi o rei, então, que construiu este templo ao Senhor. E aí eu quero colocar alguns pontos, irmãos, essenciais para aquele tempo e para nós hoje, como igreja. Deus recebeu, pois foi de coração. Deus recebeu e a sua glória desceu e encheu o templo. E ali houve tudo aquilo que esse texto relata, porque Salomão e o povo, eles fizeram para Deus de coração. Salomão não construiu o templo porque, eu sou o rei de Israel, eu vou construir o templo aqui para que todos vejam o meu poder como rei. Não, ele construiu o templo porque era o lugar onde Deus ia habitar. E Salomão queria que este lugar existisse em Israel. Então, era o desejo do seu pai Davi que passou para Salomão. E Salomão, então, ele com toda a alegria e com todo o seu coração, ele constrói esse templo. E Deus recebeu o que Salomão e o povo fizeram. E o que eu quero dizer, irmãos, se nós formos lá para o livro de Êxodo, capítulo 40, do verso 34 ao 38, essa aqui é quando o tabernáculo de Moisés ficou pronto. Diz assim, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando Moisés ele fez o tabernáculo e também fez tudo como Deus tinha feito, Deus também se manifestou no tabernáculo da mesma forma que no relato aqui de Crônicas, no templo. Né? A glória do Senhor encheu o tabernáculo e a glória do Senhor encheu o templo. Então, irmãos, a maneira de agradar a Deus é quando o nosso louvor sai do coração e não somente dos lábios. Se nós queremos agradar a Deus, o nosso louvor precisa sair do nosso coração a Deus, não só dos nossos lábios. Porque muitas vezes nós estamos meramente falando palavras, mas não está no nosso coração. Não está dentro de nós aquela alegria realmente daquilo que nós estamos cantando. É uma coisa muitas vezes maquinal, como máquinas, né? Nós temos um problema hoje, nós estamos sem data show aqui,
E eu até gostei, sabe por quê? Porque nós estamos tão mal acostumados com o data show. E às vezes nós não conhecemos os hinos que nós louvamos a Deus. A gente não conhece a letra dos hinos. A gente precisa do data show para cantar com a igreja. Será que esse é o louvor que está saindo do nosso coração para Deus? Será realmente, irmãos, claro, quando é um hino novo que o grupo de louvor está ensinando para a igreja, é normal a gente não decorar o louvor. Mas tem hinos antigos e nós não conseguimos cantar sem a letra. Será que este louvor que nós estamos cantando ao Senhor está saindo do nosso coração ou só dos nossos lábios? Para que a glória do Senhor encha este lugar. Para que a glória do Senhor encha a igreja, o louvor precisa sair primeiro do coração, para depois vir para os nossos lábios e chegar ao céu. Então, o povo de Israel, ele entendeu isso, Salomão entendeu isso. E é por isso que a glória do Senhor encheu o templo, porque o louvor não estava só nos lábios do povo, estava primeiro no coração do povo. E nosso louvor também precisa estar no nosso coração, para depois chegar aos nossos lábios e assim alcançar o céu. Outro ponto, diz que Deus recebeu, pois foi feito com alegria. Por 6 dias houve festa, 6 dias de festa, pelo templo estar pronto. 6 dias o povo, junto com o seu rei e os sacerdotes, festejaram ao Senhor. E por que com alegria? Porque festa é alegria, irmãos. Festa, nós nos alegramos, nós estamos aqui no acampamento, num momento de descontração, de alegria, festa. E havia gratidão nos corações. E, irmãos, a gratidão move os céus. Quando o seu povo se mostra grato a Deus, os céus se abrem. Mas parece que não tem acontecido mais isso na igreja. O culto não é uma festa. Muitas vezes o culto, para muitas pessoas, é chato, é cansativo. Ai, nossa, passou do horário um pouquinho. Nossa, o culto hoje passou 15 minutos. Eles fizeram 7 dias de festa no templo. Onde está a nossa alegria em servir a Deus? A nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez e tem feito na nossa vida. Os nossos cultos, eles deveriam ser uma festa a Deus, tão grande que a glória do Senhor enchesse todos os cultos, a igreja, de tal forma que nós fôssemos tão impactados pela presença do Senhor que a gente não conseguisse nem ficar em pé, como aconteceu com o povo aqui. Diz que a glória do Senhor encheu o templo e eles se prostraram em terra. E eles diziam, bom é o Senhor e grande misericórdia. E eles estavam ali louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, felizes, alegres pela presença do céu estar na terra. Será que não está faltando isso para o povo de Deus? Esta alegria, esta gratidão, para que os céus encham realmente o nosso ambiente de culto. A igreja seja cheia da presença de Deus e onde as coisas aconteçam no nosso meio. Nós, como povo de Deus, não somos mais um povo alegre, porque nós estamos fazendo um culto mecânico na presença de Deus. Um culto que não está chegando ao céu, porque a glória do céu não está descendo. Como que eu sei que talvez o culto não está chegando ao céu? Porque a glória do céu não está enchendo a igreja. E quando a glória enche a igreja, é porque chegou ao céu o nosso culto. Então, está faltando isso. Nós estamos preocupados e muito preocupados com nossos dilemas e nossos problemas e nossas lutas individuais e esquecemos que a igreja é o lugar de comunhão e de manifestação do poder de Deus. Mas
Para que isso aconteça, nós precisamos estar com o coração gratos, alegres na presença de Deus. Outra coisa aqui, o terceiro ponto, ele diz que foi feito pelo povo. Por mais que Salomão estava ali como rei e como construtor do templo, todo o povo estava junto, no mesmo sentimento que Salomão. É isso, irmãos. O culto, ele não é feito só pela liderança da igreja. Ele não é feito só pelo grupo de louvor. Ele precisa de todos da igreja. E é isso que eu quero tratar um pouquinho aqui nesta noite, irmãos. Que Deus, aqui neste texto, Ele não está falando individualmente, mas Ele está falando coletivamente. Porque Ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Então, Ele não está falando assim, se Salomão, se o levita, ou seja, quem lá for. Não, Ele está falando se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, Deus aqui não estava falando no individual. Ele estava falando no coletivo. Povo, todos. Então, irmãos, nós como igreja, nós precisamos voltar a um povo que se chama pelo nome de Jesus. Um povo que o busca verdadeiramente, que o invoca verdadeiramente. Porque Deus está falando assim, olha, se acontecer na terra, né? Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, coletivamente, isso aqui abrangeria todos, né? Uma peste, nós passamos por uma pandemia, e a pandemia atingiu a todos, né? Não foi em uma pessoa, duas pessoas, mas foram coletivo. Então, Deus está falando assim, se as coisas ruins acontecerem no meio do meu povo, mas se este mesmo povo se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. No coletivo, irmãos. Aqui está falando sempre no coletivo e não no individual. É bom eu clamar ao Senhor pela minha vida, é essencial. Mas é muito importante, eu diria essencial, que a igreja também busque a Deus na coletividade. Juntos, clamando juntos, buscando juntos. Se nós somos o povo de Deus, nós precisamos ter este momento de busca verdadeira por Deus coletivamente. A igreja não sou eu, não é o pastor Isaías. A igreja somos todos nós. E para que o céu se derrame, precisa que todos clamem. Se o meu povo clamar, se o meu povo, e a igreja é o lugar onde Deus estabeleceu para que o seu povo clame junto e a glória do céu desça sobre o seu povo. É quando a igreja está junta, reunidas, a glória do Senhor se manifestou lá no tabernáculo e se manifestou no templo quando eles estavam juntos. Como povo de Deus, juntos, no mesmo sentimento, na mesma busca, com corações quebrantados diante do Senhor. Então, Deus derramou do céu a sua glória. E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, mas eu oro e eu não vejo acontecer algumas coisas na igreja. Sabe qual que é o problema? Nós não estamos clamando como coletivo. Apenas alguns individualmente têm clamado ao Senhor. Mas o texto aqui diz, se o meu povo, está faltando o povo de Deus se unir num mesmo propósito, numa mesma visão, numa mesma busca por Deus, coletivamente. Porque Deus, ainda que Ele me ame individualmente, Ele ama o coletivo. Ele ama
a igreja que ele formou. Então, nós precisamos, irmãos, buscar a Deus de todo o coração, como igreja, como povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus. Nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar, nós precisamos buscar mais a Deus, um povo que clama. Esse é o tema do nosso acampamento, um povo que clama. Nós temos clamado, nós realmente temos clamado a Deus para que os céus se derramem sobre nós e nos encha. E Deus nos cura coletivamente. Ele está dizendo, se algo ruim acontecer, mas se o povo clamar. Então é isso, irmãos. O mundo tem se tornado cada vez mais egoísta. Vocês entendem? E hoje nós dizemos que é por causa do medo, da violência e tudo. Nós vemos que o mundo tem se tornado... Nós temos nos fechado no mundinho próprio. Nós vivemos no nosso próprio mundinho e parece que a gente não tem espaço para outras pessoas. Mas isso é o mundo tem feito mesmo cada vez as pessoas se isolarem mais. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás, ele me atinge com muito mais facilidade quando eu estou sozinha do que quando eu estou junto com vocês, na igreja, clamando. Eu sou um alvo fácil para Satanás quando eu estou sozinha. Mas eu sou um alvo muito difícil para Satanás quando eu estou no meio do povo de Deus clamando. Então, essa estratégia maligna do individualismo, essa estratégia maligna de dizer que a igreja não é importante, que não é importante congregar, que não é importante você estar na igreja, é uma cilada do inimigo para a tua vida. Porque se ele te levar sozinho, é muito mais fácil para ele te achar e te destruir. Mas quando nós estamos dentro da igreja com um povo que clama, ele não consegue nada sobre a nossa vida. Porque quando nós entendermos a importância da comunhão, do estar junto, do clamar em unidade diante de Deus, nós vamos saber, irmãos, que quando eu clamo, você clama, junto, nós estamos cuidando um do outro. Nós estamos clamando a Deus em unidade e os céus se abrem sobre nós. Então, nós precisamos voltar a ser um povo que clama. Esse tema do acampamento é muito propício para os nossos dias hoje. A igreja não tem clamado e a glória do céu não tem caído, porque nós não estamos clamando como unidade. Nós não estamos mais sendo um povo que clama. Muitas vezes nós somos um indivíduo que clama. E Deus quer um povo que clama. A igreja é um propósito de Deus na terra para que o seu povo junto clame a Deus. De todo o coração, que busque a Deus, que seja um povo que tenha motivos para festejar em comunhão. Irmãos, nós estamos nos tornando egoístas. Isso não é dos céus. A Bíblia diz que no começo da igreja, na igreja primitiva, diz que eles tinham tudo em comum. Eles dividiam até seus bens entre eles, eles tinham tudo em comum. Eles estavam juntos todos os dias, no partir dos pão, na oração. Comunhão, estar junto. Deus ama quando a igreja está junto, em comunhão. Mas nós temos esquecido disso. Nós não temos dado a importância que a igreja tem na nossa vida. Por isso, irmãos, temos deixado de ser um povo que clama. Temos deixado de ser um povo que o céu se abre e a glória do Senhor encha o lugar. Porque nós não estamos clamando, porque nós estamos olhando só para nós. E Deus quer que a gente olhe no coletivo. Tem um hino muito antigo que nós cantávamos. É bem simplesinho, mas é muito real. Ele fala assim: eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim.
quando nós entendermos, irmãos, que um povo que clama é um povo que um precisa do outro. Um precisa estar junto com o outro. Eu preciso clamar, o Vitão precisa clamar também, porque eu preciso dele e ele precisa de mim. E assim nós precisamos de cada um da igreja. E quando nós clamarmos, o céu vai se abrir. E a glória de Deus vai descer sobre a igreja, sim. E vai inundar a igreja, e vai inundar os nossos corações, e o Espírito Santo vai fazer grandes coisas. Mas nós precisamos clamar. Não tem como Deus não abençoar um povo que clama. Não tem como a bênção de Deus não chegar quando tem um povo que clama. Que nós sejamos, irmãos, na nossa igreja, um povo que clama. Que nós começamos agora mudar a nossa visão de olhar só para nós e começamos a olhar para o coletivo, a necessidade de clamarmos como igreja, para que o céu desça sobre nós e que a igreja do Senhor volte a ser a igreja que Deus sonhou para nós.